Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Renata e hoje estudaremos palavras homófonas, principalmente em relação ao uso dos porquês. O porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê juntinho sem acento e o porquê juntinho com acento. Vamos lá? Palavras homófonas são palavras pronunciadas da mesma forma, mas escritas de forma diferente, apresentando também significados diferentes. Não esquecendo que a palavra homófona vem dos termos homo e fono. Homo significa mesmo e fono significa som. Vamos analisar alguns exemplos? No nosso primeiro exemplo, nós temos sem com S, que indica falta. A seguir, nós temos sem com C, que indica número. Próximo exemplo, mal com U, que indica antônimo de bom. Mal com L é um antônimo de bem. Próximo exemplo, traz com Z, vem do verbo trazer. Traz com S e acento no A, indica advérbio de lugar. Próximo exemplo, alto com L, significa comprido, elevado. E alto com U significa de si próprio. Viram alguns exemplos de palavras homófonas? Pois bem, nós temos mais 4 para estudarmos. O uso dos porquês. Isso mesmo, nós temos o porquê separado e sem acento, o porquê separado e com acento, porquê juntinho sem acento e porquê também juntinho e com acento. Vamos analisar uma tirinha a seguir? Nela há muitos exemplos do uso dos porquês. Acompanhe a leitura comigo. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Vamos estudar o uso dos porquês? Porquê separado sem acento? Ele é usado em início de perguntas. Por exemplo, por que usar animais como cobaias? Segundo exemplo, por que você não veio me ver? Aqui nós usamos porquê separado e sem acento, porque estão em início de perguntas. Continuando com o estudo do porquê separado e sem acento, nós também podemos usá-lo quando a palavra razão estiver implícita. Vamos analisar 2 exemplos? Quero saber por que você está preocupada? Aqui o porquê está nos indicando implicitamente o termo razão. Segundo exemplo, vou explicar-lhe por que não voltei à sua casa. Aqui também o porquê separado sem acento também nos indica implicitamente o termo razão. Continuando com o estudo do porquê separado e sem acento, nós podemos usá-lo com o significado de pelo qual. Isso aí! Vamos analisar 2 exemplos? Primeiro exemplo. Esta é a causa por que lutamos. Então, eu poderia substituir por esta é a causa pela qual lutamos. Segundo exemplo. O caminho por que passamos é o mais longo.
Também posso substituir por o caminho pelo qual passamos é o mais longo. Entenderam? Então, eu posso usar o porquê separado e sem acento, substituindo, significando a expressão pelo qual. Joinha? Agora, nós vamos estudar o porquê junto e sem acento. Nós usamos o porquê junto e sem acento em respostas. Vamos analisar um exemplo? Primeiro eu farei uma pergunta. Por que você não foi à festa? Agora vou respondê-la. Porque estava cansada. Ao responder a pergunta, eu fiz o uso do porquê junto e sem acento. Continuando com o estudo do porquê junto e sem acento, ele também pode ser usado em frases afirmativas para explicação ou causa. Vamos analisar 3 exemplos? Primeiro exemplo: corra porque vai chover logo. Segundo exemplo: alguém naquela casa porque a luz está acesa. E terceiro exemplo: ela não foi à escola porque estava chovendo. Então, nessas 3 frases que a professora acabou de ler para vocês, os 3 porquês estão juntos e sem acento, porque indicam explicação ou causa. Agora, nós vamos estudar o porquê separado e com acento. Eu uso o porquê separado e com acento no final de perguntas ou de frases. Vamos analisar 2 exemplos? Primeiro exemplo: não mudaram essa situação, por quê? Segundo exemplo: o menino foi embora e nem disse por quê. Os exemplos que a professora acabou de ler para vocês, no primeiro indica que se trata de pergunta, eu usei o porquê separado com acento no final de uma pergunta. E no segundo exemplo, a professora também usou o porquê separado com acento no final de uma frase. Para encerrar, o nosso porquê juntinho e com acento. Ele é sempre acompanhado de um artigo ou pronome. Tem o mesmo significado de o motivo. Vamos analisar 2 exemplos? Não entendi o porquê de sua revolta. Ou eu poderia falar, não entendi o motivo de sua revolta. Segundo exemplo: sabemos o porquê da sua felicidade. Também poderia usar, sabemos o motivo da sua felicidade. Nesses 2 exemplos que a professora acabou de ler, nós usamos porquê junto e com acento, porque significa o motivo. Vamos treinar os nossos conhecimentos? Lembram lá na tirinha que a professora leu no início para vocês? Vamos identificar o uso dos porquês? Então, acompanhe comigo a análise. Bom, no primeiro quadrinho, fez-se o uso do porquê separado e sem acento. Neste quadrinho, eu fiz este uso por se tratar de um início de uma pergunta. Vamos para o segundo quadrinho? Opa, olha ali. Porquê junto e sem acento. Por que eu usei porquê junto e sem acento? Vamos descobrir? Atenção, porque se trata de uma resposta. No segundo quadrinho, temos mais um uso do porquê. O porquê separado e com acento. Por que eu usei o porquê separado e com acento? Vocês se lembram? Hein?
porque está no final de uma pergunta. Agora vamos analisar o terceiro quadrinho, porque junto e com acento. Por que eu fiz uso do porquê junto e com acento? Vocês lembram? Olhem lá, número 4, olha ali. Opa, porque está acompanhado de um artigo pronome e tem o mesmo significado do que, galerinha? O motivo. Muito bem. Vamos treinar mais um pouquinho os nossos conhecimentos? Vamos analisar a tirinha a seguir? Vou lê-la antes para vocês. Por que você está bravo, tio? Você sabe por que estou. Porque sumiram meus bombons mistérios. Ah, esse é o porquê. Vai ver, caíram no caminho porque você passou. Sua boca está marrom por quê? Ora, porque a vida é cheia de mistérios ocultos. Danadinho, hein? Comeu o chocolate do tio. Vocês notaram que quando a professora leu a tirinha, nela há muitos porquês? Vamos identificar por que fizemos uso deles? Acompanhem comigo a análise. No primeiro quadrinho, eu fiz o uso do porquê separado e sem acento porque se trata de uma pergunta. Continuando ali no primeiro quadrinho, eu também tenho o uso do porquê separado e sem acento, só que ali ele indica razão. Vamos para o segundo quadrinho? Ali nós temos o uso do porquê junto e sem acento. Quando que eu uso porquê junto e sem acento? Em respostas. Muito bem. Continuando no segundo quadrinho, nós temos o porquê junto e com acento. Olhem lá. Quando que eu uso o porquê junto com acento acompanhado do artigo? Ali nós temos o acompanhamento do artigo o, quando indica o motivo. Vamos para o terceiro quadrinho? Nós temos ali o porquê separado e sem acento, o qual indica pelo qual. Continuando ali no terceiro quadrinho, porquê separado e com acento no final da frase, no final da pergunta. Exatamente isso. E por último, eu tenho ali no último quadrinho porquê junto e sem acento. Quando que eu uso o porquê junto sem acento? Quando se trata de resposta. Viram o quanto é importante saber o uso dos porquês? Interessante, né? Agora nós vamos cantar. Isso mesmo, nós vamos cantar uma paródia de Despacito, identificando as principais regras do uso do porquê. Acompanhe comigo a música. Porque junto com acento é motivo, acompanhado do artigo, varia no número é substantivo. Porque junto, sem acento eu explico, troco por pois e mantenho o sentido, está na resposta do amigo. Ou tenho porque separado, pode ser trocado por qual motivo? Não é tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, mas no fim da frase tem variação. Preste atenção, põe acentuação, o circunflexo. Porque cito, não é tão difícil, vamos aprendendo pouquito a pouquito. Gostaram, galerinha, da nossa paródia? Espero que sim! E agora vamos treinar os nossos conhecimentos resolvendo alguns exercícios. Peguem o livro didático e façam os exercícios 31 e 32 da página 15.
E também resolvam os exercícios do livro de atividades, os exercícios 1 a 6, das páginas 13 a 16. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal! Porque junto com o acento é motivo, acompanhado do artigo, varia no número é substantivo. Porque junto, sem acento, eu que explico. Como, pois, mantém o sentido, está na resposta do amigo. Tenho porque separado pode ser trocado por qualquer motivo. Não é tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil. Mas no fim da frase tem variação. Preste atenção, põe acentuação. É um circunflexo. Porque cito, não é tão difícil. Vamos aprendendo